Sangmala samde tashidulu shuguyo. Tashidulu a todos. Vamos agora recitar a liturgia do Londo juntos. Guru Bema Bao Gandru Zodan Tam Je Gu Garda Sonda Ge Nga Je Lu Tu Je Gomba Rekba Ran Jar Je Ngu Tala De De Cha Jil Je Cha Dan Je Sil Jen Ben Dun Je Nam Garan Jen Baran Juru Jelama Gandrezo Namje Mendala Do Jejenizi Tendada Gam Zomzem Jenam Semloman Denjengan Donam Tezenen Rubina Warajam Mandroin Jurum Bezem Jela Purarendo Benal Jorenge Jinga Jene Zojem Benjir Palama je jone lunga ye da nyo me ne bar dente zam go be de la ba le jawa de je la ju Nerendra nyam gejenderu Taranjende nyendro bayi Jelama gandrezo namje Medage gozom jenjelo Medage gozom jenjelo Medage gozom jenjelo Olazo Tene dejela lungo ronyam da saro na shugyu. Agora vamos fazer a isolação do ar obsoleto 9 vezes. Vamos fazer juntos. Lazo Tene dejela sozo chizondo Ngo zawe lamba yinba la namba guru rumba je kom Ene tela solo tseje do tabe yinba re Ene solim de gare shure se do zana Ene tusum sanje tamji ngo lamba rumba je che chen Ene nge kare zaure sem taba da Ene trimni tamje ma seba da Nyamna doba dunza nyeba Labar do danda Ene ngondu jirimba kumgu yoba le
네 장주 제스미 야보주 공부 유대 장주 좀 쩌마 마임바 양다 버지 줄라 제월 진절람도 솔선 단대 솔로 양제 연제 샘딩네 제 라면자 인다 인냐며 되는 나와 정송삼 네 라마 어디 주네 라니레 템제 소소 고숨다 라메 고송 도숨 예면은 조송 삼이 바래 네 대자라 네 찍든조 네 잡로라서 소신 냠도 네 송 소로나 주 Agora é hora da súplica de receber as bênçãos, como de costume. Primeiro, visualize o Guru Rinpoche no topo da coroa da sua cabeça. Veja que, em essência, ele é o seu Guru Raiz, enquanto, em aparência, é o Guru Rinpoche. Com profunda devoção, suplique da seguinte forma. Suplique, vendo que ele é onisciente, o Buda dos três tempos. Suplique para que conceda as bênçãos para dar surgimento ao autêntico, o desenvolvimento da prática e realização e também a purificação do seu próprio contínuo mental. Por estarmos nesse momento contemplando e estudando a prática de dar surgimento à Bodhicitta, suplique para que consiga, para que receba e dê surgimento ao significado autêntico e certo da Bodhicitta. Depois de suplicar dessa forma, visualize que Guru Rinpoche, com uma expressão alegre, concede todas as bênçãos e depois de receber as bênçãos, o Guru se dissolve em luz e dissolve no seu próprio corpo. E o seu próprio corpo falimente e os do Guru se tornam inseparáveis ou indivisíveis. Depois de visualizar dessa forma, restaríamos a liturgia da Bodhicitta ou dar surgimento à Bodhicitta juntos. Kadren jembe ngone jesu Kuzon to je ngondrom zaldo zul Dezun no sanje dam je ngovo lamarim Jen dagen ju min jen jolwara jen je labdoz Samlam je doba je baran jen ju la je waran jen je labdoz Sendenye lao san zoba jim lam jo dar jim baran jenye lam do zo de zom zanje jenye ngovo lama rimbo jenye tage ju min jen jol waran jenye lam do zo sam lam je do ba je baran jenye la je waran jenye lam do zo Sedenye lao zalan zoba jembe lam jo dar jenye lam do zo de zom zanje dam jenye ngu lama rembo jenye dage ju min jen jol wara jenye lam do zo sam lam je do ba je bara jenye la je wara jenye lam do zo Sedenye la ozan zoban jembe lam jo dar jenye lam do zo Solwan de zo lama rembo jen do wembe do jenje jeje Kalme da la rezan jule me do ye yerme jeb jenye lo Dunye zaje jengang bunzo we bazam jinge dombo yalga Wezo be mandab don jebe de zawe lam goro be mal Rezen jodom jazun korje goro dondo yedam yanda yero Chenan jude yedam la yenzo yezo jumde jaja doba Chonjun de zum zanje namje goro jabdo de zum dambe jenam
Bedru Shumar Serye Tadanje Yundu Jansim Yeran Kendu Parsam Jeje Yalga Tara De Ganjo Damje Tuje Dunga Jela Vaseje Barate Dundu Dada Bamet Tanye Barme Kanyam Semjin Gun Sheme Dene Nyemboro Jaba Korwe Zunne Tardu Zeje Kosum Kobe Jabzon Jowara Enjurum Namo Dadan Kanyam Semje Malun Gun Lamazan Chedan Kendun Yedan Bawon Kanjo Jyonzo Doje Jeden Nam Jabzo Enjin Jabyul Namje Osrenje Dajenje Deden Jongwara Enjuru O Ngonje Jalwa Zedan Jenam Je Lame Janjo Jodu Tanya Manjuro Kanyam Drogo Penda Ledo Sanje Drobara Enji Oma Ore Reze Bema June Lazo Choju Jabyul Namla Jaza Wezo Juranda Ile Juwa Kunsan Jeje Namga Gawij Sondara Janju Sembe Labada Reze Ngaje Damze Nyamja Padan Sozo Jewe Sonam Je Jose Jeba Jelaji Tayen Jowa Dongal Jurba La Bemba Jendra Zambinju Kalba Jewa Samye Jinin Do Jove Donjire Nyangen Meda Tange Dozuno Saben Kewa Jogun Janju Ningbo Dom Jirengom Sonam De Jogun De Dan De Dongala Kundala Dala Minju Dongala Mebe De Dan Medala Shin Chugun Nyam Tanyam La Ne Jo Ngola So Ani Yang Tandanga Zo Ngonjo Kumbirimba De Agora é a hora de contemplarmos sobre os estágios, os passos da prática preliminar. Ngondo kombatela tumongchi ngondo tumin nange ngondo niyebi nane tanda tumin nange ngondo re ta tela yang ani karaso re tarbe lamji jugo kyabsun rawa ani tekjen lamji sawa sem keba Tegri Pajana Jaba Tamje Chongwala Tourism Komde Ani Swaksa Trepjang Nano Chodo Jurba Mendal Ani Chinlab Ji Jubi Shi Zawade Lame Naljur Yobale Tata Nangazo Ani Semje De Ani Komishin Bayimbare Ao praticar a preliminar ou nondro, a prática preliminar externa, ordinária ou comum, e a prática preliminar interna ou extraordinária. Agora estamos contemplando a prática preliminar interna ou extraordinária. Dentro dela temos a tomada de refúgio, a prática de tomar refúgio, que é a porta de entrada para a liberação. Então temos o dar surgimento, a bodhicitta, que é o apoio ou a base de todo o caminho Mahayana. E depois temos a meditação e recitação de Vajrasattva, o removedor de todos os kleshas e obscurecimentos. E depois temos a melhor das acumulações de mérito, a prática de Mandala. E por último temos o Guru Yoga, a prática de Guru Yoga, que é a fundação de todas as bênçãos. Agora estamos contemplando a segunda, o dar surgimento à bodhicitta. Tata Nangazo Semje De Kom Kudu Chedang Ngondo Tangen Yina Semje Je Sikdin Zo
송네 아니 돈다든도 삼로당 거고 요래 잡으러 갑서 양 잡으러 지스 된데 아니 돈다 삼로당 거고 요래데 아니 단다 가서 미버 조제 아니 쓰된데 아니 조살도 매베도는 유고 Ao praticar o dar surgimento à bodhicitta, temos que citar e também imaginar, visualizar o significado da liturgia do Nondro junto com a estação. Não só com a prática da bodhicitta, mas também para o refúgio, temos que fazer o mesmo. Temos que estar a liturgia e também trazer o significado da liturgia à nossa mente. Agora, para o nosso propósito atual, objetivo atual, estamos recebendo instruções sobre como visualizarmos. Então continuaremos com essa parte. 다슴제 뭐 검다 가셔지 몰라 슈트바레 다 대링 아주 당몽올라 아니 다전냐 뭐 검다데 볼라 그지시기 다 다전냐 세드 아주 샘제 이내 송데 산제다 지버지 양신의 샘지 춘이데 대월셔보 닝보 임바함 여바데 지버지 양로와 마겐냐와지 샘질라 매바제다 토리를 하다 밀어 여바 되네 말에 대신님 뭐 여발라 지버지 양 자되게 여바. Ok, então anteriormente, nas aulas anteriores, vimos alguns dos estágios ou passos de como darmos surgimento à bodhicitta. Hoje começaremos com a meditação em que consideramos os outros iguais a nós mesmos. Quando dizemos que os outros são iguais a nós mesmos, isso diz respeito à natureza de todos os seres, a essência de Sugatagarbha, que é presente em todos os seres, a natureza de Buda em si. Então, não é o caso que seres dos infernos não possuem essa natureza, mas todos nós, todos os seres, indiferentemente se dos reinos superiores ou inferiores, todos nós, todos os seres possuem Sugatagarbha. 내장 안에 타르빌람 주바이나 산제 고바 텐텐토도 그래 제가 맞에 마도바 아니 제 가서 산제 이 규메 받기는 말에 대전이 뭐 여바래라 다나신도 도르 섬제 탐제장 산제 고방 주베지 람갈 베전 제바이나 텐데 타르바 탐제 고방 톱톱이 요래 단디 람가 땡에트 버치기 좀 전에 시작제 되면 도와 섬진데 졸라 간데 펜도바 제도 대지부지제 내야 지금 섬저 탐절라 대전용 보여래 민요 바카야 요 말에 제가 맞을라라 레고도 되네 내 지긴 냐바지 뽑아지당 담저지 계고 그래 딜라네 교스samda. Como é verdade que todos nós possuímos Sugatagarbha, por ser esse o caso, de possuirmos Sugatagarbha, a natureza de todos os seres, o que acontece é que apenas não praticamos o caminho da liberação. Se, na verdade, realmente praticamos, seguimos o caminho da liberação, não há como não alcançarmos a liberação ou o nível da budeidade. E isso é o mesmo para todos os seres dos 6 reinos. Não há ninguém que não possui essa natureza ou essência Sugatagarbha. Então todos os seres podem alcançar esse nível de budeidade. Então, sabendo isso, devemos tomar o voto e termos a coragem de liderar todos os seres sencientes nesse caminho da liberação, estabelecer todos os seres na perfeita budeidade. Então, como o Buda ensinou todos os seres o caminho da liberação, eu também irei seguir o mesmo caminho
e mostrar o caminho da liberação, liderando todos os seres sencientes para a liberação, devemos ter esse tipo de coragem e votos para liderar todos esses seres à liberação. Então, agora por um instante, vamos contemplar e meditar sobre isso. 나서 다가 나신도 네 다나 삼전 탐제 랑신라 다제 당존나 녀가 매바 동만이 아니 저번난 자와 임바데 지부지장레데 요래 다치 남방원에 삼나다나 아니 상마 동알라 뇽대고 봐 동알 준대가나 쳬대 바된 나와래 아니 동알딜라 멘더 바사고와 강에든솔로 수진 도고요 말에 아니 대화 도건님은 지부지장로와 나랑 대화 도고요 말에 삼진미도 봐 요즘 말에 삼진미도 발로 소소도 봐 요즘 말에 용소 대화 도바당 동알 멘도 봐 지바제 대회 진주 양다 본주미셔 바당 동알지 주 양부지는 빵미셔 봐 라우로샤데도 아니 상만 라우로레샤 다디 상메 람양다 버제 된 거고요나 조베 상게지 템베 람테 람만존나 네 답지 셴메바 인도 딜람양다 버징에 아니 삼전 탐질라 던토 버제 지게 소소양데 람데 냠솔랑게 인 응아서 상만 라우 나냐마레샤 아니 가시 샤잖아 저서 말 파마 규베 섬지 영조 산이고 마고는 전에 득서면도 냐마지 아니 교사 삼나다로나 Da mesma forma, quando consideramos nós mesmos e os outros, quando analisamos a nossa natureza, a natureza do nosso próprio ser, somos vazios por natureza, livres de elaboração. A natureza última. Mas enquanto somos vazios por natureza, em aparência todos nós sofremos. Enquanto seres dos 6 reinos, todos nós sofremos, somos todos iguais em sofrimento. Todos nós queremos felicidade, não queremos sofrimento. Isso não acontece só com nós mesmos, mas quando analisamos todos os seres, todos querem felicidade e não querem sofrimento. Da mesma forma, sofremos nos 6 reinos porque não conhecemos as causas da felicidade e os métodos de remover as causas dos sofrimentos. Então, se queremos livrar nós mesmos e os outros do sofrimento, temos que seguir o caminho autêntico, o caminho do Buda. Devemos tomar o voto, como fizemos antes, de não seguir o caminho apenas para nós mesmos, mas para nós mesmos e também para liderar todos os seres, não só nós mesmos e os nossos parentes e pessoas próximas, mas todos os seres, sem deixar qualquer um para trás. Devemos tomar o voto de trazer todos os seres dos 6 reinos ao caminho e liderá-los à liberação.
나서 되는 대절라 가서 다신 제외네 냠네 자당 거 가셔지 주기 다딜라 다신 제원들한테 검다르면도 가셔요래 지대다 네 남준 소송 가자 전부 제 근데 강사 셴바된들마 낭중도 저당 저기 병도 다나 다 소소셔라 마서로 쓰기래 대삼는데 땅네 소소 오 가자 저당 강사 셴라 낭중당 마법당자니 제월로네 랑기 사절 현자 현지 사절 랑샤네 현가제 전부 진짜 줄라 탑신 넘버 나서 주거네 강존에 예제 제바로다 아니 강존은 마제나 양 nhập 집에 나오러지는 데는 내가 제단 담으려니 nhập 제와도 손능 천사오 접어진 대로잖니 솔라든데 제주 받는다 삼로당 다든다 삼로당 대비가블은 소소선한테 면대와도 미집랑랑 로저 연구여래 되네 중한테 남상 가르던 거랑에 단다 삼로당 와섬지자 네 현지랑이라 예주당 와당 마법 잡아도 톱스당 와는데 제용대 강해요나 네 강사 현라데는 강가제 용기 현라 예주라서 버잖아 오늘 가서 갈려서래 다 제만에 되네 제 년민 년사 말에 아 지금 매아 냠바잖니 그거 요래 되네라 쭉 하는 삼로당 Agora meditaremos ou contemplaremos sobre a troca de nós mesmos com os outros, algumas formas de meditarmos sobre trocarmos nós mesmos com os outros. Dentre elas, começaremos com o método do orgulho. Geralmente, quando estamos com orgulho ou estamos egoístas, tendemos a trair ou machucar os outros, cientes ou não cientes disso. Então, nesse método, trocaremos nós mesmos com o outro. Um, então, será vítima, nós seremos a vítima, e a outra pessoa será a pessoa que agirá de uma forma que nos machucará. Então, reflita nesses sentimentos desconfortáveis e dificuldades que podemos sentir enquanto estamos numa situação como essa, de várias formas, sabendo ou não sabendo disso, que a outra pessoa está engajando em nos machucar. Então, veja as dificuldades e as experiências ruins que nós temos quando estamos numa situação como essa. Faça então a resolução de não cometer esse tipo de ação que machuca o outro, sabendo ou não sabendo disso, e faça o voto de não fazer esse tipo de ação no futuro que machuca por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, esses nossos estados de mente. Agora vamos contemplar e meditar sobre esse método de trocar nós mesmos com os outros. 나서
daga nangshendo rangni da nyambala tenne drensim samlata yinpare suzu rik nyamba yinanda, ryo nyamba yinanda, yeche yunden dinzo nyamba yinanda, su langso nyamba yinanda, songji kwene songpa chedan dawa yinanda, xingpa yinne xingpa chedan nyamba yinanda, lobchungpa yinne lobchung cheba nyamba yinanda, ta teka nangshi suzu tang dawa yogen dinzo tenne drensim chigirwa, ta di yang chewa logo yore, suzu ji namgyuen kansa shen gashi la drensim chigi yore na chigin dedan chewa lo, chigi meso na tenne yang chigi mikba kom chogorwa kansa shen chig, rangi shen je saja da, shen rangi saja sha ne, ane parol bo chok kangje tono suzu la drensim chebe namba, suzu lega yarje dhruya tabche dango ne, dhru ma chung ne, chok kawa kaza na kaag degan raw dang, chok kawa kaza na tenne nöba jal degan raw dang, wa tende je drensim cheba je namba je samlo dang kogore, ta de samlo dang du yang sam midel hanglang raw je yungro ane di tenji nangshen je ne, ngay samlo dang wa zamji jang, ane nga la tende drensim che yung du kange tende yo na, ngay ngoy su kangsa shen la drensim che kwe ha koso na, ane parul pa kangsa semde la kaso kange yu gyure, ta ngay shen la drensim che chok nyensa ma re, chen na driga mendo ta chema ne ngay mi che a nyamba je ne samlo chok sa dang. Da mesma forma, há vários métodos de como contemplar ou meditar na troca de nós mesmos com os outros. Há também esse método da rivalidade e da inveja. De forma geral, nos sentimos inveja ou rivalidade com pessoas que são iguais a nós, iguais de várias formas, como em aparências, tendo características semelhantes, atributos físicos, como também se pertencemos a um mesmo grupo, a um mesmo secto, ou se temos negócios, podemos sentir rivalidade a outra pessoa de negócios, como um fazendeiro, podemos sentir competitividade com outros fazendeiros, agricultores, podemos também sentir rivalidade com relação a outras pessoas, em termos de educação e assim por diante. Então, ao trocar nós mesmos com os outros, tente imaginar tendo esse tipo de sensação de rivalidade ou inveja com relação aos outros. Então, trocamos nós mesmos com os outros, imaginando nós mesmos como vítimas e a outra pessoa como uma pessoa que está tendo esse tipo de sentimento de inveja ou rivalidade. Tentando fazer por várias formas, tentando obstruir, nos machucar e tentando com que falhemos com os nossos negócios ou qualquer outra coisa. Então visualize, imagine como você se sentiria sabendo que essa pessoa está tendo esse sentimento de inveja e tentando te machucar. Através desse sentimento, sabendo sobre esse sentimento, faça o voto de não agir dessa forma, não machucando os outros. Medite sobre isso por um instante.
나서 다 나신도 네 타도 지고네 양 삼노다요 바래 남녀랑니레 학밤 채와 다리르 셰자윤데 소다 랑조 텐지 나신제네 가서 그래 총바이나레 싱바이나레 내가 제게이나레 소소소소레 학번데도 나와도 지요 발 학바 인겐딘졸라 다 타도 제스그와 타도 제기 여바이나 계속 강서 대당 제월로에레 메소나다 미바콤네 강서지기 바로바 라니라 미비사자샤 라니토 사자샤네 아니 바로바 저 강제 돈에 소소라 타도 지기여바 아니 메가와 지기여바서 그 라니지 야르제도 조든들 초카오네 메가 때네 너바 모바당 강에 망보트바데 제 삼로당 다디 삼로당 대주선 소소선 미들 항랑 로지 캔소제 샤르는 거와 용도 애니 텐진 나신제네 네단다 삼로 당바 맥바 공바 잠지 아니 데네제 삼라 강에요나 네모여서 강사 현대들로 타도 제바 인소나 건조라 가조 강에요서래 당에 자만네 강사 현라 타도당 안데네 제나 큐네 르자 마레 자만네 메제 아 냠바자니 삼로 당으로 나쇼기. Semelhantemente, podemos também meditar e contemplar sobre essa troca de nós com os outros, através do sentimento da inveja, dos ciúmes. Normalmente sentimos inveja com relação a pessoas que são superiores a nós. A outra pessoa pode ser superior a nós em várias formas, por exemplo, como antes, pode possuir melhor atributos físicos, pode pertencer a um grupo superior, a um secto superior, pode ser também uma pessoa de negócio melhor sucedida, ou um fazendeiro, ou um agricultor, pode ter melhor educação que a gente. Podemos também trocar nós mesmos com os outros, com esse método, em que trazemos esse sentimento da inveja, dos ciúmes, com relação aos outros. Ou então imaginar esse sentimento, se você não teve ele antes, traga à mente, reflita sobre a sensação da pessoa depois de então trocamos nós mesmos, sendo então a vítima, e a outra pessoa sendo essa pessoa, quem tem esse sentimento de inveja com relação a nós. Então, essa pessoa com inveja com relação a nós tenta então nos obstruir. Então, traga à mente essa tristeza ou sensação ruim que você pode experienciar enquanto uma vítima, nesse caso. Reflita sobre esse sentimento. Se imaginando, a gente já sente esse sofrimento, então imagina a pessoa que realmente está experienciando esse tipo de sensação. Então, percebendo isso, se dando conta disso, essa dor, esse sofrimento, tome o voto de não se engajar nesse tipo de ação, em cometer esse tipo de ação através da inveja, dos ciúmes. E tome o voto também de não cometer esse tipo de ação nunca mais no futuro. Então agora vamos contemplar sobre isso por um instante.
나서 한다가 나신도 다신 지원냠네 현재단데 아니 가서 오단절로 돈에 나 삼노다 지은 거래 소소주 오파 땅용도 란지지 대화 단계와 아니 대위주 아니 개와서 그러와 아니 인데는 대화 담제 양나 류롱저 계산당제 봐 뒤좀도 사바 상마 아니 섬전 상마로 오팔당인데 섬전 담제를 제인 컨트롤 톱송상 아니 우술라 랑연데 섬전 현지 동알지 주 메가와 상마 술라 랑네 라니라 톱송 디랑 양냐메바지나 데게라 양우디 왜라 삼노다는 데그래 왜 삼노다는 나고 예번에 왜 카본 나와 마왜 난신지네 봐 도송삼 디디가 없으는 소소년 대화단 대회 교단 제바 담제 섬전을 때네 상말로 톱송삼 한 파전 양술라 우 나고 제만 난신지는 나고 술라 렘네 나고 예번에 술라 렘 섬지 현지 동알지 주 메가와다 제바 담제 소소렘네 소소 톱송 어디네 제월로 네 삼노다인데 말에 디양 디니보데 레메르머지네 교서 삼노다로 Continuando com a nossa meditação, de trocarmos nós mesmos com os outros, o próximo método é através da respiração. Quando exalamos, expiramos, devemos imaginar, podemos visualizar e meditar que estamos exalando todos os méritos e felicidade, o mérito enquanto causa da felicidade. Devemos visualizar e imaginar que os méritos que acumulamos nos 3 tempos e felicidade que já experienciamos, se damos durante a exalação a todos os seres sencientes dos 6 reinos, temos que imaginar que toda a felicidade que já experienciamos e as causas dessa felicidade, os méritos que acumulamos, nós damos a todos os seres. E enquanto inspiramos, temos que imaginar que todo o sofrimento e causa do sofrimento que todos os seres sencientes acumularam vem em direção a nós. Nós tomamos esses sofrimentos para nós. Essa é uma outra forma de praticar. Uma outra forma de praticar o mesmo é visualizando através das nossas narinas que quando exalamos, visualizamos que o ar na nossa narina direita há uma luz branca que sai junto com toda a felicidade e a acumulação de méritos que então damos a todos os seres sencientes. E quando inspiramos pela narina esquerda todo o sofrimento e causa o sofrimento de todos os seres, nós tomamos para nós mesmos pela nossa narina esquerda com uma cor preta e também como uma fumaça. Então imaginamos como uma fumaça preta. Então, o mérito e felicidade enquanto uma luz branca. Então, medite e contemple dessa forma por um instante.
so daga na chindo da shen jewa kom da shen ba jela ni so zon dewa da kibu da ane kewa la so ba che de yo na ane ta di na shen samje shen ba tamje ane dewa chuna chi marung di na shen dewa samje tamje dewa dan gewa dan la chobar gyurji de dan dewa dan gewa la chobar an kyalwa sa jen namje ane chenje labro nang wa tene la no sol dem da molam da tene che go yore ani da na je so so tongal da kange da tene kang la ane lu mi de se mi je bala so ba chung so na ane dwar do samje tham je tongal tekba ane tekbe kyu mega wa sama nge de ji tongal de kang la ane timbar sho ji tongal da rang gi thue bar sho ji do da rang mi na chi marung sa yin na chi marung sa yimbar sho san tene da yimbar gyurji molam da yimbar dagarang la yimba ni tuiba jawa saje namje ni jinlap tunjo naro nangsan dine solde ani de tuiba chini ya chigi nyamba je namja o dinde chini samla daya sozo dedo kang chungwa yina ya ani karza kore dewa di la shenla toba samla daya dongal nyongde shen yi dongal tamje dagarang la minne dagarang ki tuine tabar samje tamje ki deba di tabar kyo chi sana dine samla daya di mare ani dine la yang kyo uzi ani kongba shiro na. Da mesma forma, outro método de meditarmos sobre a troca de nós mesmos com os outros é quando experienciamos felicidade, alegria, quando nós mesmos estamos engajando nas causas de felicidade, acumulação de méritos, trazemos à mente como seria se todos os seres experienciassem tal felicidade, alegria, também se engajando nesse tipo de mérito. O quão melhor isso seria para todos os seres. Então imagine e visualize que todos os seres também estão experienciando isso e também suplicando e fazendo aspiração para todos os Budas e Bodhisattvas para abençoarem esses seres, para que eles experienciem esse tipo de felicidade e se engajem nesse tipo de felicidade. Também imagine todo o sofrimento e engajamento nas causas do sofrimento. Imagine e traga à mente que todo sofrimento e causa do sofrimento podem vir a nós mesmos, podem todos os seres que estão experienciando esse sofrimento e se engajando nesses tipos de ações que tragam sofrimento, as causas do sofrimento, possa toda experiência ser purificada, possa eu ser capaz de tomar todo esse sofrimento e causas do sofrimento que possam ser purificadas, fazendo aspiração, suplicando aos Budas e Bodhisattvas para que transfiram a nós todo o sofrimento e causas do sofrimento que os seres estão se engajando nesses tipos de ações e experienciando esses sofrimentos, que todos os seres possam se livrar disso. Então, que todo sofrimento possam vir a nós. Então, devemos imaginar dessa forma que consigamos trazer o sofrimento a nós e assim podemos trocar nós mesmos com os outros através da felicidade, causas da felicidade, sofrimento e causas do sofrimento. Então, agora vamos contemplar e meditar dessa forma por um instante.
나서 단디도 샘제된 저 건배 갑라 나서 잡로지 갑소 살다베 소전다랑 네 방배수도 눈도 휴수 솔네 아니 디 군도다 켈렌 담자지기 남바제네 하는 검고고요래. Enquanto meditamos e visualizamos tudo isso, os passos em que damos surgimento a Bodhicitta, precisamos visualizar o mesmo campo de méritos que visualizamos enquanto tomamos refúgio, usando eles como testemunhas da nossa prática e tomada de voto e comprometimento da prática de Bodhicitta. Agora vamos recitar a parte final da liturgia do Nondro. 대전 상아 주베 개와 되som 자베 개송 군돔데 라메 장좀니 오와라인지 손남데 다연 조왕군 제나성외 버제군 렘네 람제 저바 더제네 베마절 고만 유르도조 자주 라메 제람 닐라 예담 간조 르단 제브제 주뇨 좀메 버제 군자 조네 월조 제베 자지조 오마오 바즈랑 고람 베마제데 미제데 레제베 예제네 와존 오메가예 나메 손조와 베주다랑오나위 라젠조 베젠조 베마위 주닝오 섬자젠데레로냐 옴베자멘 간젠부 레마젠베 바고 장겐스 조제로 네도제로 가란주 대외는 멘고보다이 인제데레제 자난 베모도 고좀곤데 제메도덴자 강도조 베젠조 제라소 젠당고에 남로 달레베 견주한 차와 제메 된사들 다시가 냠예제 자두 제데베 마다도 제와라쇼 대야레 제남제 zel람라 대네고 나예제 자두 소제라메고 바뉴르돈 라제드 네론제 조바라쇼 데메제다 예르메 베만조라나타 베산도 바레제 나레 예르메 마주뉴메 데네 남다 신도 제와라쇼 강도 제베 제와 담제도 도 연대도 바라쇼 제마다도 제단 제주르네 졸젠 주베라와 유브라 주도 네네 냠베던 좀데 세드레스베 자조 갈로 세반 담베 제라 덴제제 젠든 좀 경알메 바라쇼 랍제 젠든 조레메 바 담제 잠제 산제 도 바라쇼
o la so ne tam je la ko so do jana ane to je ju gi ane da tun da ni je ring la nga so da ane ya ne sa wa da ane de la de je mang mo je kap de jam ne ane zin da me ane tun da ni je la de ne nga so ja jo. Obrigado a todos. Informação com relação às próximas classes. Por 2 semanas, por conta do final do nosso retiro de verão e outros compromissos, não teremos classes por 2 semanas. Depois de 2 semanas, continuaremos de novo com nossas classes. Então, vejo vocês em 2 semanas. Se cuidem e muito obrigado.